No dia de 1º de novembro de 2016, o Senado Federal brasileiro reconhece a vaquejada e o rodeio como patrimônio cultural. A notícia diz o seguinte, a notícia é do site aqui Consultor Jurídico e diz o seguinte: o plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, dia 1º de novembro, proposta que eleva a vaquejada e o rodeio à condição de manifestação da cultura nacional e patrimônio cultural imaterial. A medida passou em votação simbólica sem ampla discussão e já será encaminhada para a sanção ou veto do presidente da República, Michel Temer. A vaquejada consiste na perseguição de bovinos por pessoas montadas em cavalo com o objetivo de derrubá-los, puxando-os pela cauda, e é promovida por municípios brasileiros há mais de 100 anos, segundo o autor do texto, deputado Efraim Filho. Essa tentativa aqui, primeiro vamos confirmar a notícia confirmada aqui na Agência Brasil. Comissão do Senado aprova projeto que torna a vaquejada manifestação cultural. E daí é o seguinte, depois eu vou ler isso aqui, né, só confirmando, né, essa notícia, mas antes disso é preciso explicar para vocês que a vaquejada ela foi proibida porque foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no dia 6 de outubro. E desde esse dia tem um movimento muito intenso de pessoas que são a favor da vaquejada, outras que são contra porque falam que é uma coisa que machuca os animais, né? Fere os direitos dos animais, causa sofrimento nos animais. E aí o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional e aniquilou todo esse processo. Só que a vaquejada está espalhada em todo o Brasil e é uma manifestação, digamos assim, da cultura de muitos dos povos aí do Norte e Nordeste de todo o Brasil. Agora, um resumo aqui interessante que diz nesse link é o seguinte, uma coisa um pouco irônica, né, que o camarada fala o seguinte, o cara que defende a vaquejada. Durante a discussão do projeto de lei da Câmara, o deputado Capitão Augusto, do Partido do PR do Paraná, o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, defendeu a vaquejada e disse que é prática diferente dos tourados, por exemplo, em que não há, atenção, a palavra carinho entre o homem e os animais, segundo ele. E aí ele diz o seguinte, diferente dos outros esportes em outros países, como a tourada, que acontece, por exemplo, na Espanha, onde a luta era entre o toureiro versus o touro, do ser humano versus o animal. Na verdade, esse esporte, a vaquejada e o rodeio, nasce de uma necessidade e do carinho que o vaqueiro tem pelo animal. Segundo Muniz, esse carinho é demonstrado durante a vaquejada. Ele derruba e traz o animal com muito carinho. Eu achei interessante. Bom, depois eu vou fazer alguns outros vídeos sobre vaquejada, para que a gente possa formar opinião. Nesse vídeo ainda não estou formando opinião, mas eu achei interessante o uso da palavra carinho entre o homem e o animal. Eu só vou mostrar algumas fotos aqui desse carinho, eu não abri antes, só para você ter uma ideia. Vaquejada. Vou colocar aqui e vamos ver o que aparece, né, aqui de vaquejada. E aqui, bom, tem o boi aqui e sendo puxado pelo rabo. Não me parece muito uma situação de carinho, né, porque, digamos assim, nem para o cavalo, nem para o boi. Mas eu achei interessante a expressão. Bom, essa forma de fazer carinho aqui, por exemplo, eu não sei, talvez as pessoas pensem que o animal, ao cair dessa forma assim, que ele está gostando. É uma coisa meio estranha, mas como eu disse para vocês, ainda não vamos discutir uma análise muito crítica aqui, vamos só comentar essa coisa do Senado. A intenção do Senado é tentar reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal e fazer com que isso, para que essa prática seja liberada novamente. Então, essa é a forma de carinho, segundo o deputado. Eu acho que tem que pegar um argumento melhor do que esse daí de carinho, porque não mostra assim muito carinho as fotos que eu coloquei aqui não. E repito, eu não escolhi foto, não estou escolhendo só as piores. Olha, essa forma de carinho aqui é um pouco estranha. Mas se a gente vê aqui, por exemplo, vaquejada, colocar aqui animal, aí começa, ó, as patas quebradas. Isso daqui, essa coisa de pata quebrada, de ferir, ó, aqui, ó,
vamos botar aqui, se colocar assim no Google ferimentos, que é o que as pessoas que condenaram a prática, que elas são contra, por causa desses ferimentos. E aí começam a aparecer algumas fotos, vamos ver. Aqui, olha, esse tipo de coisa, o animal, esse tipo de carinho que ele está recebendo aqui, né? E outros animais, ó, carinhos, essa foto aqui. Bom, essas imagens é que foram para o STF. Como disse a vocês, ainda não estou aqui formando opinião, só estou mostrando essa decisão do Senado, porque a decisão do Senado, ela tenta reverter, como está dizendo aqui, ó. A proposta é uma tentativa de reverter a decisão do STF de considerar a prática inconstitucional por estar ligada ao maltrato dos animais. É por isso que o Senado fez isso. Então reuniram lá o Senado, fizeram aquele negócio lá, aprovaram, para tentar convencer o Supremo a reverter esse quadro aí de inconstitucional e proibir. E você, o que você acha? Qual é a ideia que vocês têm sobre essa coisa de vaquejada? Primeiro, a ideia sobre o Senado fazer isso, reconhecer a vaquejada como patrimônio cultural. E segundo, sobre a vaquejada. É interessante saber a opinião de vocês sobre isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.